Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Hoje apresentamos um tema que tem ganhado espaço em debates culturais, espirituais e até mesmo em círculos de suposta espiritualidade alternativa. Fala-se muito sobre a chamada Era de Aquário, frequentemente associada à astrologia, ao misticismo e a uma ideia de transformação espiritual coletiva. Porém, como devemos compreender esse discurso à luz da cosmovisão bíblica? Como um cristão comprometido com a soberania absoluta de Cristo e com a centralidade da lei de Deus deve interpretar essas narrativas contemporâneas? Este vídeo, intitulado Era de Aquário, Astrologia ou Soberania de Cristo, oferece uma reflexão teológica e cultural sobre o fenômeno, expondo seus pressupostos, avaliando suas pretensões e contrapondo de maneira firme o testemunho inequívoco da Escritura. Não existe ciclo cósmico, alinhamento astral ou simbolismo esotérico que governe o destino da humanidade. Somente o Senhor Jesus Cristo dirige a história para o cumprimento dos seus decretos eternos. A nossa análise parte de uma perspectiva teonômica, reformada e pós-milenista, confrontando as narrativas astrológicas com a verdade objetiva da soberania de Deus. Assim, convidamos você a acompanhar esta exposição que não busca apenas refutar, mas um mito moderno, mas reafirmar a centralidade do governo de Cristo sobre todas as eras, povos e acontecimentos. Aqui, no IMTTRB, defendemos que somente a palavra de Deus determina o curso da história, e não os astros ou especulações místicas. Seja bem-vindo ao vídeo. Vamos ao conteúdo. Bem, primeiro ponto, tópico do vídeo: a estrutura astrológica da Era de Aquário e sua apropriação pelo IMUB. A concepção de L'Oriel Rocha sobre a chamada Era de Aquário se apoia em um arcabouço esotérico que mistura astrologia, simbolismos ocultistas e interpretações metafísicas da história humana. Dentro dessa perspectiva, a humanidade estaria atravessando um suposto período de transição cósmica, no qual energias espirituais, arquétipos celestes e forças astrais influenciariam o destino das nações e inaugurariam um novo momento civilizacional. No pensamento de Rocha, essa mudança estaria diretamente relacionada a uma missão espiritual universal e a reconstrução simbólica de um quinto império, reinterpretado à luz de seu misticismo sincrético. O problema fundamental dessa abordagem é que ela parte do pressuposto de que o fluxo histórico é determinado por ciclos celestes, vibrações cósmicas e padrões astrológicos. Esse mesmo pressuposto sempre foi central nas religiões pagãs da antiguidade, que buscavam interpretar a política, a moral e a espiritualidade a partir de constelações, signos e deuses planetários. Rocha apenas reveste essa antiga idolatria e paganismo de uma roupagem moderna, substituindo
mitos greco-romanos por narrativas aquarianas e revestindo seus dogmas esotéricos com um vocabulário de consciência universal, transformação vibracional e missão coletiva da humanidade. De acordo com essa visão, a Era de Aquário traria uma elevação espiritual da humanidade, acompanhada de uma abertura para novas formas de percepção, novas estruturas sociais e uma espécie de despertar mundial. Mas essa noção contradiz frontalmente a revelação bíblica. A Escritura não admite que a história seja governada por alinhamentos astrais ou por ciclos zodiacais. A Bíblia declara que Deus, e somente Deus, dirige o curso dos séculos. Em Isaías, o Senhor afirma que ninguém, além dele, conhece o fim desde o princípio, e que todos os eventos se cumprem porque ele mesmo os determina. O governo da história é totalmente pessoal, ativo e soberano, não mecânico, impessoal ou regulado pelos céus materiais. A visão de L'Oriel Rocha rompe completamente com essa verdade ao atribuir aos astros um papel causal sobre o destino humano. Essa doutrina astrológica não apenas contradiz a soberania de Cristo, mas também subverte o princípio básico da fé cristã, o de que Deus decreta todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Ao deslocar essa soberania para o cosmos, Rocha transforma a criação em uma potência divina, como se a matéria celestial fosse capaz de reger o rumo espiritual das civilizações. Essa forma de pensar não se limita a ser equivocada. Ela representa, na essência, uma idolatria cosmológica. A Era de Aquário não passa de uma reedição moderna do culto aos astros, condenado repetidamente na Escritura. Quando o IMUB afirma que estamos entrando em um novo ciclo cosmológico que definirá a consciência da humanidade, ele está ecoando os velhos oráculos babilônicos e não a revelação infalível do Deus vivo. Nada na Bíblia sugere que a transformação das nações dependa de fases zodiacais. O que transforma a história é a aplicação da lei de Deus, o avanço do reino de Cristo e a sujeição dos povos ao seu governo através da obediência à sua palavra. Ao expor e refutar essa estrutura astrológica que sustenta o pensamento do IMUB, fica claro que sua visão esotérica da Era de Aquário se opõe radicalmente ao cristianismo bíblico. A fé cristã não admite intermediários cósmicos entre Deus e o governo da história. Cristo reina, e sua soberania não depende dos céus materiais, mas é exercida pelo poder de sua palavra e de seu espírito. A astrologia aquariana de L'Oriel Rocha, ao contrário, depende de constelações, arquétipos e ciclos espirituais impessoais, uma cosmologia que conduz inevitavelmente ao paganismo. Bom, agora vamos ao segundo tópico do vídeo, a soberania de Cristo como fundamento da história, a refutação bíblica à Era de Aquário. A cosmologia do IMUB, ao adotar a Era de Aquário como chave interpretativa da transição histórica, pressupõe que o mundo é regido por forças espirituais difusas, energias cósmicas e arquétipos universais. Essa visão não apenas se afasta
da revelação bíblica, mas se coloca diretamente contra ela, porque desloca o centro de governo da história, da vontade soberana de Deus, para uma estrutura esotérica de leis cósmicas. Para o Imub, as civilizações progridem segundo fases espirituais determinadas pelo zodíaco e pela ascensão de arquétipos que moldariam a consciência coletiva. Na escritura, porém, a história não progride por vibrações espirituais, mas pela ação governante, decretiva e eficaz do Deus soberano e Rei dos Reis. A Bíblia apresenta Cristo não como um elemento simbólico dentro de um ciclo astral, mas como aquele que possui toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. E que já tomou posse de todos os reinos do mundo. Apocalipse 11, 15. O mundo não é conduzido por energias, é conduzido por uma pessoa. A história não é um processo anônimo, é o cumprimento dos decretos eternos de um Deus pessoal. O avanço das nações não é definido por astrologia, mas pelo domínio progressivo de Cristo, que reina desde a sua ascensão e aplica seu governo através da palavra lei e do juízo que exerce sobre os povos. Apocalipse 19:15. O determinismo astrológico da era de Aquário, ao sugerir que existe um momento cósmico inevitável de despertar espiritual, contraria a doutrina bíblica da providência. A providência não é um fluxo energético que molda consciências. É o exercício ativo da soberania divina, pela qual Deus move todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. O profeta Isaías insiste que o Senhor anuncia o fim desde o princípio e faz toda a sua vontade. Isaías 46, 9 a 11. Cristo não apenas prevê a história, ele a produz. A era de Aquário, ao contrário, reduz a história a um fenômeno quase mecânico, onde constelações e forças cósmicas se tornam as verdadeiras regentes do curso humano. Essa é a velha idolatria renovada e paganismo renascido. A soberania de Cristo também destrói a pretensão esotérica do Imub ao afirmar que existe um código espiritual oculto guiando a humanidade rumo a um novo estágio de consciência. Na perspectiva bíblica, não há conhecimento oculto reservado a uma elite iniciada. A verdade de Deus não é mística, secreta ou simbólica. Ela é revelada, pública e normativa. Toda pretensão de conhecimento oculto é rejeitada pela Escritura como rebelião, uma forma de gnose pagã que tenta substituir a revelação objetiva de Deus por uma iluminação subjetiva. A Era de Aquário é apenas mais um capítulo dessa velha gnose, agora em roupagem moderna, prometendo uma evolução espiritual que não depende da fé, do arrependimento ou da obediência à lei de Deus, mas de uma suposta transformação vibracional. Isso é incompatível com o cristianismo. A soberania de Cristo também refuta a ideia central do Imub de que a humanidade caminha rumo a um novo estágio histórico, determinado por símbolos astrológicos. A Bíblia não ensina evolução espiritual da consciência humana. Ela ensina o avanço histórico do reino de Cristo, um avanço objetivo, obra da proclamação do Evangelho e da aplicação da lei divina às nações. A mudança civilizacional não vem
de ondas energéticas aquarianas, mas da obediência à palavra de Deus e da submissão dos povos ao seu governo. Qualquer cosmovisão que substitua essa verdade por astrologia e esoterismo mina o fundamento epistemológico, ético e civilizacional da fé cristã. Ao colocar lado a lado o governo cósmico impessoal da Era de Aquário e o governo pessoal legislativo e absoluto de Cristo, o contraste se torna evidente. A visão esotérica do IMUB depende de símbolos, arquétipos e forças espirituais indeterminadas. O cristianismo depende de um rei vivo, que reina agora e governa todas as coisas e cujos decretos são o fundamento da realidade. A astrologia aquariana é uma tentativa de explicar a história sem Cristo. A soberania de Cristo é a explicação bíblica e verdadeira da história. Terceiro tópico do vídeo: o pós-milenismo teonômico como a verdadeira filosofia da história. A vitória de Cristo, o domínio do seu reino e a queda das cosmovisões esotéricas. Se a Era de Aquário promete uma grande transição cósmica baseada em alinhamentos espirituais e em símbolos astrológicos, a Bíblia apresenta uma visão completamente diferente e diametralmente oposta. O progresso histórico não depende de energias ocultas ou arquétipos universais. Ela depende exclusivamente da vontade decretiva de Deus e do reinado presente de Cristo, que governa todas as eras e conduz todos os eventos para a expansão do seu reino. A cosmovisão pós-milenista bíblica, profundamente vinculada à teonomia e à teologia do domínio, afirma que a história avança porque Deus decretou o avanço do reino do seu Filho, até que todas as nações sejam discipuladas, ensinadas e colocadas sob a obediência da lei divina. O IMUB vê a história como um ciclo espiritual esotérico, no qual cada era corresponde a uma vibração diferente que molda a consciência humana, preparando-a para novos estágios civilizacionais. Essa é a mesma estrutura típica de todas as religiões místicas, da gnose antiga aos movimentos New Age modernos. Mas a Escritura rejeita qualquer visão cíclica, mística ou astrológica do tempo. A Bíblia apresenta a história como linear, teleológica, governada por um propósito que avança de forma progressiva rumo à vitória universal do reino de Deus através do domínio cristão ou aplicação da lei bíblica em todas as esferas da vida de todas as nações. Não há eras astrais, há o reinado crescente de Cristo. Enquanto a Era de Aquário insiste que a humanidade está prestes a entrar em uma fase de iluminação espiritual graças a mudanças cósmicas, a Escritura afirma que toda verdadeira transformação ocorre pela regeneração do Espírito Santo e pela submissão das sociedades à lei do Senhor. A cosmovisão pós-milenista não espera uma mudança vibracional, mas a conversão real das nações. Ela não aguarda um salto de consciência, mas a vitória histórica da ética bíblica aplicada à cultura, ao Estado, à ciência e às instituições humanas. O pós-milenismo teonômico não apenas nega a Era de Aquário, ele a anula por completo, porque afirma que Cristo, e somente Cristo,
define o destino da humanidade. A filosofia da história bíblica declara que o reino de Cristo cresce não porque o cosmos entra em harmonia com algum signo, mas porque Cristo possui toda a autoridade e exerce essa autoridade ao julgar povos, derrubar impérios e construir uma nova civilização baseada em sua palavra. A visão do Imub, ao contrário, tenta explicar a história sem referência à lei de Deus, substituindo o governo de Cristo por leis ocultas e simbólicas, que supostamente orientariam a evolução espiritual do mundo. Mas toda explicação histórica que não parte da autoridade absoluta de Cristo é falsa. E todo sistema que entrega o destino da humanidade a forças cósmicas é uma idolatria refinada. A era de Aquário, com todo seu verniz espiritual, não passa de um mito moderno. O pós-milenismo teonômico, por outro lado, não apenas refuta essa idolatria, mas oferece a única alternativa consistente. Ele afirma que Cristo reina agora. O Evangelho é um instrumento pelo qual ele conquista as nações e que a lei de Deus é o padrão de justiça pelo qual ele estrutura as sociedades. O progresso da história não depende da ascensão de Aquário, mas da aplicação objetiva, concreta e normativa da lei divina. O reino de Cristo não é simbólico, astrológico ou metafórico. Ele é real, inevitável e possui implicações culturais e políticas em termos culturais. A vitória histórica do reino, através do domínio cristão ou operação do homem, conforme os termos da lei de Deus, é garantida não pelo cosmos, mas pelo decreto eterno de Deus. Ao contrário da visão do Imub, que interpreta a história por meio de mitos e símbolos, o pós-milenismo dominionista teonômico a interpreta pela aliança definida e estabelecida pelo Deus soberano, criador e transcendente. Deus governa a história por meio de pactos, não por meio de constelações. Ele abençoa sociedades obedientes e julga sociedades rebeldes. Ele faz das nações o palco da execução da sua predestinação, através da manifestação de sua justiça, não o laboratório de uma evolução esotérica. A verdadeira era não é a de Aquário, é a era de Cristo, inaugurada em sua ressurreição e consumada na expansão crescente do seu reino, até que todas as esferas da vida estejam sob seu domínio. A cosmovisão dominionista teonômica conclui que o único destino possível para a humanidade é a vitória do reino de Deus. Qualquer sistema que prometa transformação fora da submissão a Cristo é falso, e um padrão fora da palavra de Deus. E todo padrão fora da palavra de Deus é idolatria e paganismo. O Imub promete uma iluminação cósmica. A Bíblia promete a dominação integral do mundo pelo Rei dos Reis. O Imub imagina um salto espiritual causado pelas estrelas. A Bíblia anuncia a reforma universal causada pelo cetro de Cristo. Salmo 46, 10. Apocalipse 19, 15. A história não pertence à era de Aquário, mas ao trono do Redentor Senhor, Cristo Jesus. Para concluir, então, a chamada Era de Aquário, tal como apresentada pelo Imub de L'Oréal Rocha, é apenas mais uma expressão da antiga tentativa humana
de interpretar a história sem Deus, substituindo o governo de Cristo por símbolos cósmicos, arquétipos espirituais e narrativas esotéricas. Entretanto, a Escritura revela que somente Cristo reina sobre todas as eras, dirige o curso das nações e estabelece a verdadeira transformação da humanidade. O destino do mundo não está nas constelações, mas no decreto eterno do Rei Soberano. A história avança não por vibrações espirituais, mas pela expansão irresistível do seu reino, sustentada pela sua palavra-lei. Ao confrontarmos a astrologia aquariana com a soberania absoluta de Cristo, o contraste se torna evidente. De um lado, mitos modernos travestidos de espiritualidade. Do outro, o governo real, presente e vitorioso do Filho de Deus exercido através da lei revelada na Escritura. Por isso, reafirmamos, não vivemos a era de Aquário, mas a era do reino de Cristo, no qual todas as coisas estão sendo submetidas aos seus pés. E é essa verdade que molda nosso pensamento, nossa esperança e nosso compromisso com a transformação da sociedade segundo a lei de Deus ou o padrão do seu reino. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter acompanhado o conteúdo deste vídeo até aqui no final. Peço que deixe sua curtida, comente neste vídeo e compartilhe com outras pessoas. Bom, um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no canal IMTTRB.